Nós estamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, e versículo 18. A história é um pouquinho longa, mas vou estar me atendo em alguns pontos. Tornou Isaque e cavou os poços d'água que cavaram nos dias que cavou os... deixa eu ler aqui direitinho, tirar o óculos. Isaque cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. É isso que o mundo faz. Ele tapa a palavra de Deus achando que é antiga, é antiquada e não tem mais valor para os dias atuais. Então ele fecha a palavra e põe entulho, põe coisas lá dentro que não é água, mas sim coisa também que não servem para alimentar ninguém. E o filisteu tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamaram seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. Nem todos os poços cavados eram poços de águas vivas, mas sim de águas mortas. E tinha água, mas não eram águas renovadas, águas que ficavam paradas dentro do poço, que há pouco tempo se contaminava e não seria mais uma água que podia alimentar alguém. A água de água viva é uma água que se renova sozinha, porque ela brota do fundo da terra. E acharam água viva. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço. Crente não desiste, né? Nunca vi uma pessoa tão persistente. Eu só conheci uma classe persistente, que era o pescador. O pescador, ele acaba de apanhar a noite inteira, e às vezes 2, 3 noites, ele volta, remenda a rede. Vou voltar que agora tem. A gente foi criado no meio do pescador, a gente sabia disso. Hoje a gente não pegou, mas a gente vai pegar amanhã. Então ele tinha uma esperança que ninguém podia tirar a esperança que havia no coração do pescador. E assim é o crente. Ele sempre tem uma esperança de que as coisas vão voltar. Então cavaram ali o outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamaram o seu nome Bitna. É Sitna. Enxergando pouco, e o óculos é para longe, né? O óculos para perto. Isso aí é porfiável. Não querer tirar o óculos, porque é para longe, não para perto. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rebote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Até aqui, mas a gente ainda tem alguns versículos para ler. Amados, nós estamos vendo um homem chamado Isaque, filho de Abraão, filho já da sua velhice. E Isaque nesta época já havia tido Esaú e a Jacó. Eles ainda eram adolescentes nessa época. Certamente havia guerras dentro de casa, apesar de Saul ser sempre ausente, Esaú ser sempre ausente, mas Jacó estava sempre presente, sempre em casa, e amava muito a mãe dele amava muito. Quando Isaque chega nessa terra, na terra de Gerar, ele procura lugares onde ele viu seu pai sendo abençoado, onde ele viu seu pai com muita luta cavar poços. Os servos de seu pai,
e serem abençoados, porque a água significava sobrevivência. Ninguém sobrevive sem a água, e a água era a sobrevivência deles. Quando achavam água, quer dizer que a terra era uma terra produtiva, porque com água se rega as plantas, e com água se toma banho, e com água se faz alimento, e com água se bebe para alimento do próprio corpo. É quando os servos de Abraão, de Isaac, encontraram esses poços, e eles comentaram com Isaac e disse: olha, achamos um poço, está todo entulhado, mas é do teu pai, foi teu pai que cavou aqui. E havia servos velhos que já tinham trabalhado para Isaac, para Abraão, e ali no meio um aconselhava o outro e dizia: eu também ajudei a cavar isso aqui. E eles cavaram aquele poço, e houve muita alegria quando eles encontraram que era o poço de água viva. É assim que acontece com o crente. O crente, na sua jornada, ele vai tendo várias experiências. Ele vai adquirindo experiências boas e experiências amargas, ruins. Experiência que lhes traz alegria, experiência que lhe faz chorar. Então, eles encontraram aquele poço e diz: esse aqui está a bênção do Senhor. Posso cavar? Podemos cavar? E Isaac então lhe autoriza que cavem aqueles poços, porque o povo da terra não valorizou aquilo que era trabalhoso para Abraão, aquilo que foi custo de suor. Era um povo novo, era um povo que tinha as suas escolhas e não podia estar buscando uma coisa antiga. Por que esse poço? Vamos entulhar isso aqui, vamos apagar a memória desse evangelho. É isso que hoje está acontecendo na nossa era. Muita gente apagando a memória do evangelho, trazendo sobre si. Vamos ver isso na Europa. O irmão esteve na Europa há pouco tempo, várias igrejas que foram mãe na fé nossa, igreja que mandaram os missionários para a América do Sul e para a América Latina e para a América do Norte, e as igrejas hoje estão praticamente fechada. O irmão encontrou bares dentro da igreja, encontrou a igreja sendo alugada para shows, e assim o povo se esqueceu de Deus. Tem o nome de religioso, como tem os luteranos, mas totalmente místicos e idólatras. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, nossa vontade é recordar aquilo que recebemos. Às vezes nós aceitamos Jesus quando pequeno, recebemos Jesus batizado no Espírito Santo ainda na nossa adolescência, e a gente fica longe com a preocupação, com a corrida da vida, mas de repente você vai e volta de novo, e encontra aquele poço entulhado, aquele dom que você não usava mais, está entulhado. O inimigo veio, entulhou aquela forma de servir a Deus. Parece que você agora está antiquado, você agora está desinformado, não é? Paulo disse que nós não devemos nos conformar, e só se conforma aquele que está em estado líquido, porque quando você põe um bolo para formar no forno, você não coloca ele em estado sólido, ele pega a quentura do fogo e sai dali uma forma cheia, se tornou em estado sólido. E os crentes querem voltar a estado líquido, sem forma. E a estado líquido, ele se desfaz, ele se decompõe, ele se estraga, ele azeda, não tem uma durabilidade da qual um pão torrado tem. E assim é a nossa vida também. Se não estivermos conservando, e se não estivermos buscando aquilo que Deus nos deu, e aquilo que Deus tem para nós, e sabemos para que Deus nos chamou, nós vamos acabar deixando que o inimigo entulhe, fique entulhando os nossos poços, e aí o lugar fica esquecido. Mas só como o crente é teimoso e perseverante, o crente diz assim: eu vou cavar outro poço. E ele cavou,
mas temos classes de demônios, castas de demônios, que estão prontos para entulhar novos poços que você também cava. Você tem um sonho, mas os poços são entulhados pelos demônios que nos cercam, pelos demônios que estão nos ares, que são milhares de milhares. Eles fazem nuvens, fazem bloqueios na nossa vida, que nos atacam, nos jogam setas. É que de frente, de lado a lado, tem um leão da tribo de Judá. Temos um anjo que toma conta de nós. O anjo, não temos um anjo só, tem muita gente que crê num anjo, mas a igreja tem vários anjos, vários. A escada que Jacó viu, que subia da onde ele estava dormindo, do seu travesseiro de pedra, ela fazia o topo seu era no céu, e anjos subiam e anjos desciam. E agora então tua oração, eu falei até esses dias na igreja, a tua oração não é mais impedida, oração sobe e oração desce. Há anjos que levam e há anjos que sobem e há anjos que descem. E a Bíblia diz que são milhares de anjos que trabalham em favor da igreja. Os anjos têm o seu trabalho, que é um trabalho totalmente só deles. A igreja não entende o trabalhar do anjo, a igreja não entende o trabalhar do livramento que o anjo dá, mas o anjo só recebe em ordem e executa. Mas quanto à mensagem do evangelho, ela está totalmente endereçada e lançada aos homens, às pessoas, porque para isso Deus fez diferente dos animais, fez a pessoa com alma, espírito e corpo, fez um homem tricotômico. Os animais são dicotômicos, só tem alma e corpo, mas o homem, ele é um ser tricotômico, e nessa tricotomia ele pode alcançar a Deus ou pode se desviar de Deus. Então ele alcança Deus como? Subindo essa escada que vai até o céu. O nome dessa escada é Jesus. E Jesus diz: todo aquele que clamarem no meu nome, meu Pai vai dar. Me busquem no meu nome, meu Pai vai dar. Então os poços que nós às vezes cavamos com muito trabalho, temos um trabalho enorme, um trabalho de oração, um trabalho de não fazer uma transgressão, um trabalho de nos conservar a nossa mente, conservar a nossa boca, o nosso olhar. E quando nós estamos nos cuidando, nos preservando, colocando o sal para tempero na nossa vida primeiro, para depois temperar os outros, isso é uma coisa que deve um trabalho intenso e guerra ao mesmo tempo. Todo crente, ele tem uma guerra que lhe leva a perder sonos. Ele guerreia entre a alma, que é o seu querer, e o seu espírito. Porque enquanto ele está no mundo, o seu espírito está longe de Deus e está morto, não tem comunhão com Deus. No momento em que ele aceita Jesus, é por isso que Jesus falou com Nicodemos que era necessário nascer de novo, seu espírito é vivificado e Jesus apresenta você para Deus, e você agora passa a ser um vaso usado por Deus. Aleluia! Uma vez que você foi resgatado do mundo, resgatado das coisas malignas, Deus coloca teus pés sobre a rocha e coloca você agora em atmosferas celestiais. Aleluia! E o campo era grande, eles vão cavar outro poço. Às vezes você faz um plano, e aquele plano você sabia que era de Deus, mas Satanás entrou no meio, e você não conquistou aquele plano que você tinha, aquele sonho morreu. Mas meu irmão, eu vim nesta noite só para te dizer: não desista, continue, não desista. Como disse o anjo para Elias: você pensa que você vai morrer? Você está pedindo para morrer? Você se escondeu aqui pensando que eu não ia te achar? O que é que tu faz aqui no meu lugar? Lugar de caverna é meu, não é teu. Deus está na caverna. Come e bebe, porque longo será o teu caminho.
E com aquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Tremendo, né? A gente começa a falar, começa a vir lágrimas já. Mas os homens fizeram um segundo poço. Meus irmãos, imagina você conquistar na sua vida financeira, ou na sua vida espiritual, ou dentro mesmo do seu rebanho, da sua igreja, e você tem uma, e você tem outra, e você tem outra. São os passos que você vai sonhando e conquista, e de repente os seus sonhos são entulhados. Não adianta você dizer que aprendeu dos seus antepassados. Não adianta você dizer que o seu bisavô morreu salvo. Não adianta você dizer e contar a conversão da sua avó. Não adianta você dizer que seu pai foi um homem de Deus. Os poços serão entulhados, porque há demônios e pessoas que lutam para entulhar os nossos poços que abrimos. E eles colocaram o nome nesse poço de Sitna. E esse poço foi fechado também. Mas eu quero que você diga em alta voz: crente não desiste. Ele continua. Aleluia. Ele continuou. Como é que é? A gente viu um lugar de novo, um outro poço que teu pai. Porque quando Abraão saiu, e eu estava hoje escutando, quando Abraão saiu, a chamada de Abraão foi para entrar dentro dele mesmo. Sai do lugar que você está e entra dentro de você. Porque o lugar que você está é tudo deuses. Você mora no lugar politeísta, cheio de imagem. Eu vou te fazer único para você enfrentar e entrar numa terra que eu vou dar para você. Irmãos, e Abraão sai diz para mim, sem saber para onde ia. Lá em Hebreus diz. Em Hebreus diz isso. Hebreus é tremendo, né? Por isso que o nome de quem escreveu aquele livro não está escrito. Hebreus é tremendo. Saiu, diga comigo, saiu sem saber para onde ia. Onde você vai, Abraão? Não sei. Aonde Deus me dirigir amanhã, nós vamos andar. Andavam. E agora, que rumo nós vamos tomar? Leste, sul, norte? Vamos subir. A terra que Deus nos prometeu está longe. Porque eles estavam lá em Ur dos Caldeus, além do rio. E ele tinha que atravessar o Eufrates para chegar daquém do rio. E quando nós vimos que ele chega em Becerba, que é um lugar, Ber quer dizer poço, e ele vai, ele arma um altar ao Senhor, e ele estava dizendo: agora cheguei na terra que Deus me prometeu. Ele pensava que ia encontrar uma terra florida, aquela terra que Ló pôde olhar e ver, né? Aquele Campina, lugar de sucesso, lugar de prosperidade. Deus ama a prosperidade. É isso que eu quero. É isso porque sou servo de Deus também. Só que no dia que ele saiu de Abraão, Deus chamou Abraão e disse assim: persevera no lugar que você está. Aquilo que eu te prometi é teu. Aí Abraão armou também um altar em Becerba. E esse altar, Becerba sempre foi visitado por Elias, foi visitado por Jacó quando ele regressa para se encontrar, depois do encontro com seu irmão. Ele foi visitado também por Jacó. Ali Jacó levantou um altar. E agora Isaac está ali. Eu estou falando antes e depois, né? Mas Isaac está ali dizendo: Deus, será que o terceiro eles vão entupir também? Porque eles largavam troncos de árvores, impossível de ser removido e resgatar. Tem situações que o inimigo desfaz na tua vida, que é impossível de resgatar, querido. São troncos de árvore tão grandes, pedras tão grandes, que você não tem como tirar só do poder da oração. Só no poder da oração você pode recuperar aquilo que o diabo tomou.
E eles colocaram, e vamos cavar outro, Isaac? Então cavem outro. E cavaram e colocou o seu nome Rebote. E sabe o que aconteceu? Eles deixaram o poço lá e o poço só crescia água. Era água viva, era água doce, era água boa. E eles puderam se regozijar, porque agora não havia mais perturbação, e não havia mais perseguição. E os demônios, pela perseverança do crente, os demônios fogem. Diga comigo, pela perseverança minha, os demônios fogem. Porque batem retirada, porque não adianta. Com essa crente eu não vou lutar mais. Ela só pede a Deus, só ora, só vive chorando na presença de Deus. Eu não vou mais insistir com ela. E agora ele pega e abre Rebote. E Rebote se torna a prosperidade de Isaac, se torna a bênção de Isaac. O povo de Gerar, que haviam expulsado Isaac de lá, ficam admirados, ficam espantados com a prosperidade que Isaac está adquirindo. Mas nós vamos ver mais depois, que ele andou mais um pouco, chegou a Becerba, e ali, e apresentou-se o Senhor, e partiu e cavou outro poço, e porfiaram por ele, por isso, e não porfiaram, por isso chamou o seu nome Rebote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Eu estou no versículo 22, agora no versículo 23, depois subiu dali, aonde? A Becerba. Quantas vezes as pessoas ficam estacionadas na prosperidade? Não tinha um carro, comprou um carro. Hoje não vou poder ir na igreja não, a mulher quer ir hoje fazer um passeio, quer ir na praia, chegar mais tarde. As crianças também têm que passear, né? Você tinha uma bicicleta, Deus te deu um carro, e você agora está negligenciando. Você morava de aluguel, e Deus te tirou do aluguel e te deu uma casa. Não é um palácio, Ele te deu uma casa, te tirou da chuva. E você hoje, quando dá um tempinho, ou quando você, por qualquer problema que aconteceu dentro de casa corriqueiro, você desiste de vir na igreja. Não vou, hoje não estou digna de tomar ceia, hoje eu briguei com o meu cachorro. Entendeu? Porque cachorro hoje é tido mais do que pessoas. Coisas hoje são mais valorizadas do que pessoas. Deus não é Deus de coisas, Deus é Deus de pessoas, de almas. Aleluia, oh glória, amados. E quando ele começa ele depois subiu dali para Becerba, não ficou desfrutando da prosperidade do Rebote, não ficou esnobando o Rebote. Tá vendo? Eu persisti e Deus me deu uma coisa agora segura, permanente. Não, havia no coração de Isaac um desejo de encontrar com Deus. Havia no coração de Isaac um desejo de recuperar a presença de Deus que havia na vida do seu pai Abraão. Ele havia cavado os poços na terra, mas o poço do céu precisava ser reajustado dele com Deus, e Becerba era o lugar certo. Por isso Becerba é a terra dos patriarcas. Aleluia. Mas quando ele chega em Becerba, aí, se você ler no celular ou ver na sua Bíblia, está no versículo 24, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Só a decisão de deixar a prosperidade do Rebote e ir para Becerba, que não tinha água, porque Becerba tem
É o sul, é como hoje a Iapoca e Chuí, né? Lá fica em Dan, Iapoca lá no Pará é o Dan, e Chuí é o Uruguai, é o Rio Grande do Sul. Eu posso dizer porque eu já estive lá. Então, Bezerba ficava no sul de Israel. E eles caminhou até o sul, porque sabia que Deus tinha, ele queria ter um encontro com Deus lá. Ele queria que Deus voltasse a se manifestar e renovar promessas. Porque Deus tem promessa para você eternas. Não são só promessas terrenas, não. Não desiste do que você quer fazer. Mas Deus tem promessas espirituais na tua vida. Conquistas espirituais. Lá é deserto, Bezerba é deserto, mas Deus vai dar passos para você lá também. E ele vai até Bezerba, e lá ele continua. Deus aparece a ele. Vou ler novamente, porque a gente esquece rápido, né? A gente lê a Bíblia, mas como é difícil e como é fácil esquecer. Rapidamente você esquece e foge da mente. E partiu dali, não. Depois subiu para Bezerba. Quando você está subindo, a palavra subir quer dizer que você está com uma direção para Jerusalém. Tudo que se fala de Israel, quando se fala em Jerusalém, se fala em subir. Toda a subida de Israel termina em Jerusalém. Por isso que desceu um moço para Jericó e foi apanhado no meio da estrada que descia de Jerusalém. Descia de Jerusalém também um levita, descia também de Jerusalém um sacerdote. Todos tomaram caminho errado, mas o bom samaritano, que é Cristo, ele está sempre subindo, e na sua cavalgadura sempre tem a oportunidade de levar mais um para Jerusalém. Aleluia. Jesus, então, aqui a palavra de Deus diz assim: e apareceu o Senhor naquela noite a Isaque. O versículo, eu vou ler de novo. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Era isso que a Isaque queria ouvir. Chega de fofoca dos servos, chega de fofoca dos homens. Ele queria ouvir Deus falar: e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali uma tenda. Agora já fez 3 coisas. Armou um altar, primeiro altar. Vou arrumar primeiro meu altar, vou botar as pedras certas, vou arrumar primeiro a minha vida espiritual, e depois então vou fazer a minha tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Aí você lê a continuação do texto, você vai ver todos os reinos, principalmente aonde ele tinha sido expulso, pediram para que ele saísse, voltar. Ele até faz uma pergunta, diz assim: mas ontem vocês me mandaram sair da terra de vocês, agora vocês estiveram aqui fazendo paz? Isso não é de paz. Nós temos visto que Deus te abençoa, e quando nós te honramos, Deus vai nos abençoar também. Os reis caíram em si, e Isaque teve paz, porque ele não ficou preso no Robote, mas ele saiu para Bezerba, que era deserto, não lhe oferecia nada, não tinha água também. Foi para lá porque lá tinha prosperidade, não tinha nada. Ele se tornou com a água escassa, os escravos reclamando, as crianças reclamando que não tinham, mas ele sabia que Deus ia se apresentar lá. Ele sabia que lá o pai dele teve um encontro com Deus. Ele sabia que altar de oração Deus responde. Aleluia. Quando você constrói um altar para o Senhor, sabe, tenha certeza que Deus vai trazer a resposta com poços de água, e vai trazer reconciliação daqueles que te desprezaram. Aleluia.
Glória a Deus. Aqueles que um dia viraram as costas para você, aqueles que um dia te murmuraram e acharam que você não era uma boa companhia, um bom líder, você vai encontrar isso lá em Becerba. Quando Deus abrir a porta e você oferecer um altar naquela noite, essa noite pode ser a mesma noite, pode ser depois de 10 dias, aqui diz que foi a mesma noite, eu quero crer que foi a mesma noite. Deus se apresenta a ele e renova o pacto, renova as promessas. Crente tem promessa, mas essa promessa precisa ser renovada. As suas conquistas materiais não podem impedir que promessas espirituais estejam longe da sua vida. Mesmo que você queira ter um bom emprego, e mesmo que você queira ter uma boa casa, e mesmo que você queira ter um bom companheiro, isso não vai impedir que Deus lá em Becerba tem coisa melhor, promessas futuras para você. Aleluia. Deus é Deus de renovo, Deus é Deus de promessas, e Deus tem prazer em renovar promessa para o crente. Aleluia. Nós sabemos que Deus, Jesus estava lá embaixo do monte, Jesus pega os 3, Pedro, Tiago e João, e leva para o monte, e fica à noite fazendo uma vigília com eles, e de repente chega os 2 ilustres, que se apresentam como: eu sou Moisés. Pedro, Moisés? A gente já viu falar. Olha, João, Moisés era assim. Aí daqui um pouquinho vem o outro profeta ilustre, eu sou Elias, aquele que prendeu o céu 3 anos e 6 meses, e não choveu na terra, e só choveu quando eu orei, lá no Monte Carmelo. Você não lembra, Pedro? Você não leu isso no livro dos profetas? A gente leu, João, a gente leu, Tiago. A gente tem que fazer casa para vocês aqui. Você não pode ficar olhando para as estrelas, vocês têm que ter tenda para cobrir. Aleluia. Crente é cheio de improviso. Crente é cheio de improviso repentino, fé instantânea. Ele quer fazer na hora, ele não quer esperar para amanhã, ele não queria que o dia amanhecesse. Eu não sei de que maneira que ele ia construir aquela tenda lá em cima, se era de ramais de palmeira ou se era de lona. Eles não tinham lona lá em cima, eu não sei de que maneira, mas que a proposta foi boa, foi. Naquela hora o céu tremeu, o céu desceu, e o céu desceu e disse: este é o meu filho amado, em que eu tenho me comprazido, a ele ouvi. Viu 3? Viu Tiago? Viu Pedro? A ele ouvi. Aleluia. Como é bom estar no monte de Deus, né? Que revelação. Jesus desce com eles e diz assim para eles: você sabe guardar segredo? A gente depende, né? Então não conta isso para ninguém, só escreve isso para que minha igreja mais tarde venha saber. Lá embaixo o povo está em contenda, lá embaixo tem demônios, lá embaixo tem luta, os homens estão lutando a noite inteira do monte, embaixo do monte. Então não podem saber do que aconteceu aqui, senão vocês vão ficar fracos. Amados, a importância de Isaac sair do rebote. Quando eu li essa palavra, eu me senti assim, com uma revelação extraordinária. Eu disse: meu Deus, ele saiu do rebote. Esse eu não saio, querido. Ia contar para todo mundo que Deus tinha me abençoado ali. Agora sim. Ainda tem hino que diz assim: isso é para quando eu estiver no palco, você bater palma para mim. Eu vou estar no palco e você vai estar me assistindo. Tem hino até que é assim. Mas Deus não quer ninguém no palco para o derrotado ser assistido. Deus quer levantar todos.
Todos são dignos de palco, todos são para Deus um privilégio, todos são almas que custaram preço de sangue. Deus não quer dar show e dizer: você estou no palco e você está na plateia me aplaudindo, como Deus é um vingador. Ele vai se vingar agora de você, vai mostrar quem é que está certo e quem está errado. Deus não quer falar. Jesus, quando chamou a Pedro, Pedro estava com medo que seu pecado fosse revelado, mas quando Jesus chamou ele lá na beira da praia, e Jesus perguntou: tu me amas? Jesus não perguntou: tu me negou? Se é eu, perguntava, querido. Você não tem palavra, você me negou, seu feio. Mas Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho obra na tua vida. Apacenta, trabalha para mim, a seara é grande, apacenta os meus cordeirinhos, se dedica na minha obra. Mas se tu me amas mesmo, Pedro, mostra esse amor para com as pessoas, demonstra esse amor para as outras. Tu me amas? Então tem trabalho para você. Não falou só com pastor isso não, irmãos. Tu me ama, apacenta minhas ovelhas, chamado pastoral. Não, está chamando com todo crente. Todo crente tem terreno, todo crente tem seara, todo crente tem lugar para trabalhar, todo crente foi chamado para ganhar almas, todo crente foi chamado para orar para enfermo, todo crente foi chamado para ressuscitar morto, todo crente. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Lá em Marcos 16, os que creem no meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, vocês estão pensando que essa coisa mortífera é algum veneno que põe no copo e você beber vai morrer. Não está falando disso não, irmão. Está falando de doutrina errada. Tem muita gente bebendo doutrinas erradas que você escuta na internet e guarda aquilo como se fosse uma doutrina do céu. Você está bebendo veneno. Jesus disse: se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Não lhes fará dano. Você está com anticorpos, você já foi vacinado. Você não pega mais a doutrina errada, não entra mais no seu coração. Ela passa para o ouvido, entra no outro, entra no ouvido e sai pelo outro. E você não fica com ela guardada no teu coração. Você logo detecta: isso não é de Deus. Aleluia. Então você tem ali no capítulo 16 de Marcos, você tem uma lista que não é para pastores, presbíteros, diáconos, mas é para todo aquele que se rendeu a Cristo, todo aquele que recebe o senhorio de Cristo, todo aquele que vive debaixo do manto de Cristo, todo aquele que recebeu a lavagem do sangue de Cristo. Aleluia. Então você vai e você então pode fazer muito bem. Paulo disse para Timóteo: faz a obra do evangelista, não se dê a doutrinas vãs, nem história que você vai ouvir de fábulas, de genealogia antiga, naquele tempo e hoje tem muitas, mas você mesmo vai experimentar aquele dom que foi imposto pelas minhas mãos sobre ti. E quando ele diz: desperta o dom que está em ti, lá no grego, de forma que foi escrito, diz assim: continua abanando as brasas. Depois foi transformado em desperta o dom. Mas a palavra que veio para Timóteo era essa: Timóteo, não cesse de abanar as brasas. As brasas tendem a apagar, mas o dom que você recebeu tem que sempre receber um vento novo. Não cesse de abanar as brasas, para que eu possa te usar. Lembra de onde você nasceu, lembra quem foi a tua avó, lembra quem foi a tua mãe, lembra, para que você não caia no laço da doutrina errada e não venha beber uma água envenenada. Aleluia. Irmãos, eu sei que tem Santa Ceia, e o Robote
não é lugar ainda de você ficar. Se você já abriu um Robote, o Robote está sendo bênção, aquela bênção que você queria, recebeu. Meu irmão, por favor, vai para Bezerba. Vai para Bezerba, porque lá o Senhor tem coisa para mostrar para você. Lá tem coisa maravilhosa. Lá os poços vão se abrir também. Tem água embaixo da terra. Conforme você anda, embaixo da terra vai dando os veios de água. Você está pensando que aquela água apareceu à toa? Não, Deus trabalhava. Enquanto Isaac estava andando a quilômetros, Deus trazia o veio d'água por baixo da terra. Então, vamos abrir aqui, aqui tem. Não tinha. Deus é que trazia o poço lá embaixo. Quando eles abriam, o poço estava lá embaixo. Aleluia, glória a Deus. Deus trabalha para você. Não se preocupe, Deus vai trabalhar para você no oculto. Deus vai trabalhar sem você perceber. Deus vai trabalhar para você, vai abrir porta onde você nunca foi procurar. Deus vai mandar pessoas que você não conhece te procurar. Deus vai abrir portas para a tua vida, não ficar no marasmo. Sai, dedica a tua vida em subir para Bezerba e vai se encontrar com Deus. Arma um altar. Altar quer dizer lugar de propósito, pôr coisas em ordens. Quando Elias pegou o altar estava todo desmantelado, mas ele encontrou pedra, e cada pedra tinha o seu nome, porque cada tribo tinha transgredido. Então ele vou pôr aqui Efraim perto de Simeão, vou pôr aqui Judá perto de Levi. E ele foi botando aquelas pedras em ordem e foi fazendo o altar, porque as pedras para o altar teriam pedras lavradas. Você vê que a construção... Posso falar mais 5 minutos? Você vê que a construção do templo nunca se estoura uma pedreira aonde você vai trabalhar. Nunca se deve orar a fazer barulho, a estar perturbando vizinhos com hinos altos. Não adianta, você está fazendo barulho em pedreira no lugar errado. Havia pedreira longe do palácio onde ia ser construído o grande templo de Salomão. Ele trouxe pessoas de fora. Essas pessoas tinham o dinamite certo. Eles punham, rachavam, davam aqueles estouros, e depois as pedras iam ser lavradas, cada uma dentro do seu tamanho, para encaixarem no templo. No templo não se usou o martelo, não se usou nenhuma ferramenta que fizesse barulho. Quem passava, quem vê a tua vida, não vai ver você um crente fanático, vai ver você um crente sereno, aleluia, calmo, dizendo: Deus vai nos dar vitória. É sem martelo, sem esforço. Deus vai nos dar vitória. O amanhã está na mão do Senhor. Essa é a mensagem sua para o mundo. E eles traziam aquelas pedras, os animais vinham carregados com aquelas pedras, e a pedra com pedra, não todas eram do mesmo tamanho, apenas a pedra diferencial era da esquina, que ela é colocada na base, porque ela era feita tipo de um V, para encaixar e pegar a carga de toda o monumento que ia subir nela. Essa é a pedra de esquina. Essa pedra de esquina, meu irmão, é Cristo Jesus. A pedra que foi rejeitada para a grande construção da vida do ser humano, é Cristo que ainda continua sendo rejeitado. O povo não quer a pedra de esquina no seu monumento espiritual. Então construíram o templo, e levou muitos anos fazendo sem barulho. As pedras entravam, um perguntava para o outro: encaixou? Certinha. E a tua encaixou aí? Certinha, nem 1 centímetro a mais nem a menos. Aleluia. Mas foram feitas longe, porque perto fazeria muito barulho e a obra seria estragada. Se você às vezes faz muito barulho dentro de casa, briga para o filho ser crente, e fica naquele barulho com o marido. Irmãos, eu tive uma luta com o meu marido, que já partiu para a eternidade, mas eu não posso esquecer disso. Foram 30 anos no silêncio de Deus. Eu orava e eu dizia: Senhor, continuo orando, porque a minha vontade é não orar mais. Não tinha vontade de não orar mesmo, ficava com ira, com raiva.
Porque quando eu ia para o culto, deixava 30 anos você fazendo a roupa de uma pessoa. Ah, darabaxaia. É desencavando o poço, né? 30 anos você fazendo a roupa de uma pessoa, dobrando e deixando na cama, só faltando vestir na pessoa. E chegar lá e dizer para ele: olha, tá, o cinto, tudo direitinho, roupa de baixo, meia, tudo, a toalha para tomar banho está do lado, tudo direitinho. Vai na frente que eu vou atrás. 30 anos falando isso. Você acha que quando eu vinha da igreja, eu vinha alegre? Que eu voltava sozinha? Eu não vinha alegre, eu ia para o quarto orar e chorar. Porque é no silêncio que você quebra a pedra. Filho não escutou o que você disse, você deu conselho, ele não está nem aí olhando para cima e vendo o celular, né? Depois, e vendo o celular. Você não pode ficar fazendo uma guerra na sua casa. Você é de Deus. Levantar a voz para dizer que você é santa, para dizer que Deus está contigo, não. Tá bom, meu filho, tá bom. Ele sai, você vai para o joelho. Não liga a televisão, desliga a televisão, desliga o celular, porque às vezes o filho sai e a mãe entra no celular, entra pro Face, entra no notebook agora, vai lá, vê o que o Google diz. Querido, é no silêncio que se quebra a pedra para edificar um templo. É no silêncio. E depois você pega... Eu creio que Isaac era um homem de muito silêncio, sabe? As decisões dele eram feitas no silêncio. E as pedras vêm e constroem um grande templo para Deus. Como foi, irmã Maria, que você construiu esse templo? Minha irmã, eu não sei, eu só sei que foi muita lágrima. Foi muito jejum. Foi muito culto de oração com chuva na cabeça. Que eu dizia para minha mãe. Minha mãe dizia assim: aonde você vai com essa chuva? Para onde você vai com essa chuva? Com essas crianças? Eu dizia: mãe, vou para a igreja, vou para o culto do ar livre. Minha filha, você não tem juízo. Você tem criança pequena, teu filho é doente, pesa muito. O que ela estava falando era uma realidade. Mas eu não achava que era uma realidade. Eu achava que Deus é que cuidaria do meu filho. Deus é que salvaria o meu marido. Não adiantava eu brigar. Não adiantava eu esconder as coisas dele e estar entrando em discussão com ele. Mas Deus queria que eu permanecesse. Foi 30 anos. E Deus criou o Marcelo para a glória do nome dele. E o Marcelo hoje tem 54 anos. Coisa que foi dado para ele 20 anos de vida, o máximo. Deus tem sustentado o coraçãozinho dele batendo com toda a arritmia que ele tem. Aleluia! Feita tudo no silêncio de Deus. Não se constrói uma família no grito. Não se constrói um emprego no grito. Só se constrói as coisas dentro de um silêncio de Deus. Esses 4 poços que Isaac, seus empregados abriram, Isaac permanece em silêncio. Permanece na vontade de Deus. Seu coração não estava na prosperidade que ele possuía. Seu coração estava naquela glória que seu pai via quando o altar começava a acender o fogo para Deus. Ele precisava imolar, o sangue do cordeiro bradava alto na sua vida. Ele precisava ter um cordeiro imolado, ele precisava beber o sangue derramado. Era o sangue de Jesus que estava ali presente, não era o sangue de um animal. Quando Jesus veio, o sangue de animais foram abolidos, porque agora entrou no santo do santo, como ele disse para Maria: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai, porque o sumo sacerdote ia levava o santo do santo, o sangue do bode que havia sido morto pelo pecador.
E assim Jesus subiu. Mas depois, quando ele desce, ele entra no cenáculo e pede para que Tomé ponha a mão na sua mão, pede para que Tomé coloque a mão no seu lado. Ele já podia ser tocado. Hoje você já pode tocar em Jesus, porque ele já subiu no Santo do Santo e já levou o sangue da remissão. E disse João: é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Esse sangue nos garante entrada na cidade santa pelas portas. Deus abençoe, meus queridos, que hoje vão tomar o pão que representa o corpo de Jesus. Oh, que ceia! Era a Páscoa, mas ele ainda tinha um trabalho pós-Páscoa. Ele disse: é a última Páscoa que eu como com vocês, e a última ceia também, primeira e última ceia. E ele mesmo serve aos seus discípulos e diz: olha, come este pão. Os discípulos ficaram totalmente desarmados, sem chance de falar alguma coisa, sem palavras, suando frio. E ele disse: come, esse corpo representa o meu corpo que há de ser partido por vós. Bebe também esse cálice, porque esse cálice representa o meu sangue que há de ser derramado por vós. Eu, porém, não tomarei mais convosco desta vinho da vide, mas lá no céu tem uma ceia preparada, e nesse dia eu vou tomar. E diz a Bíblia lá em Apocalipse que ele mesmo vai se cingir. Ele mesmo vai se cingir. Quer dizer, que vai tirar a roupa de glória, vai se tornar com um corpo de glória igual ao corpo do crente, daquele que está lá no céu. Ele quer que todos sentem à mesa, e ele vai dar o pão, o maná escondido na boca de cada um. Você vai ter a oportunidade de ver as mãos de Jesus furadas, porque ele vai dar para milhões e milhões de pessoas durante 7 anos. As bodas do Cordeiro vai ser festa no lugar onde ele tem preparado para a igreja. Aleluia, aleluia. Só em você falar isso dá vontade da glória o dia inteiro. Da glória, 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 glória. Aleluia, ele reina, ele reina, ele reina. Vamos ficar de pé, queridos.